A década de 1960 foi um período em que graves tensões entre Estados Unidos e União Soviética voltaram a ocorrer. Depois de alguns anos de coexistência pacífica, de busca por acordos diplomáticos e de alívio dessas tensões, os anos 60 marcaram um recrudescimento, uma piora nas relações entre o mundo capitalista e socialista. E um dos episódios que marca de maneira dramática isso foi a Guerra do Vietnã. Vamos entender o que aconteceu nesse que foi um dos piores conflitos da história humana. A França colonizou o Vietnã ainda no século XIX. Na verdade, o território que hoje é o Vietnã foi colonizado pelos franceses com o nome de Indochina. Então, o nome da colônia francesa ali no Sudeste Asiático era Indochina, né? Inclusive um nome preconceituoso, porque indica que é um território meio termo entre China e Índia. A Indochina era uma colônia francesa que compreendia os atuais países do Vietnã, Laos e Camboja. Então, no século XIX, os franceses transformam essa região do Sudeste Asiático em uma colônia. Veja, ainda no início do século XX, lá no Vietnã, começou a se desenvolver um movimento de resistência ao colonialismo, ao imperialismo francês. Então, os vietnamitas, desde o princípio, lutaram contra o invasor europeu. E, algumas décadas depois, surge o Partido Comunista Indochinês, já posteriormente à Revolução Russa, num contexto ali dos anos 20, anos 30, em que partidos comunistas surgiam em várias partes do planeta. É importante destacar que o líder desse Partido Comunista Indochinês foi uma das figuras mais importantes da história do Vietnã e do século XX, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, ele tinha começado a sua militância lutando no movimento de resistência nacional. Então, o que é importante vocês entenderem aqui? Que as origens do Partido Comunista Indochinês estão ligadas à luta contra o imperialismo europeu. Era um partido marxista, que seguia os princípios marxistas. Porém, o Partido Comunista Indochinês também lutava pelo fim do imperialismo, pelo fim da condição da região de colônia europeia. Então, essa relação entre comunismo e nacionalismo ali no Sudeste Asiático, ela está presente, e isso é importante que vocês entendam. Porque conforme o tempo passou, a população da região, do Vietnã, do Laos e do Camboja, ela começa a associar o Partido Comunista à luta, não necessariamente contra o capitalismo apenas, mas também à luta contra o invasor estrangeiro, contra o branco europeu. Então, a luta anticolonial, ela está na gênese desse Partido Comunista que surge na antiga Indochina, depois Vietnã, Laos e Camboja. Tá? Em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão ocupa a Indochina. Então, o Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, se expande e conquista diversos territórios ali no Extremo Oriente, no Sudeste Asiático. E o Partido Comunista Indochinês passa a lutar também contra o invasor japonês. Então, entenda que o Partido Comunista Indochinês ele vai ganhando força popular. Ele vai ganhando legitimidade junto à população. Por quê? Porque defendia os ideais marxistas? Não necessariamente. Porque lutava contra o invasor estrangeiro. Primeiro os franceses, depois os japoneses. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o Japão é derrotado, Vietnã, Laos e Camboja não conseguem ganhar a independência.
os franceses buscam recolonizar a região. E aí vai ocorrer entre 46 e 54 uma guerra contra os franceses, em que se destaca o Partido Comunista. Então, é importante que vocês entendam isso. No Sudeste Asiático, o Partido Comunista ele está ligado à luta pela soberania nacional. Então, além de ser um partido comunista, ele vai ser enxergado principalmente pela população como um partido político que luta contra a exploração estrangeira. Isso faz o partido ganhar força popular, ganhar legitimidade. Em 1954, depois de 8 anos de conflito, chega-se a um acordo. Laos, Camboja vão se tornar países independentes, assim como o Vietnã. Só que nesse acordo que ocorreu em 1954, né, os famosos Acordos de Genebra, o Vietnã foi dividido em Norte e Sul. O Norte era a região onde os comunistas tinham mais força. Então, o Vietnã do Norte seria governado pelos comunistas. No Sul, eles tinham menos força. E no Vietnã do Sul, foi implantado um governo ditatorial capitalista, com apoio estrangeiro. A ideia era que, depois de um tempo, houvesse um plebiscito, e esse plebiscito decidiria se Vietnã do Norte e Vietnã do Sul iriam se unificar ou permanecer divididos. O fato é que os anos se passaram e o ditador sul-vietnamita impede o plebiscito e a reunificação. E se inicia uma guerra entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Então perceba como, ao longo do século XX até agora, o Vietnã foi o tempo todo palco de guerra. Primeiro guerra contra os franceses, depois guerra contra os japoneses, depois contra os franceses novamente, depois entre os vietnamitas. E aí, na segunda metade da década de 1950, e nos primeiros anos da década de 1960, os Estados Unidos começaram a apoiar o Vietnã do Sul, para que o Vietnã do Sul ganhasse a guerra contra o Norte. Os americanos enviavam dinheiro, depois armas, depois observadores, analistas, consultores militares, depois tropas especiais. E aos poucos, ao longo do fim dos anos 50 e início dos anos 60, a presença militar norte-americana foi ficando cada vez maior no Vietnã. Até que, em 1964, os americanos, alegando que um navio dos Estados Unidos havia sido afundado no Golfo, na Baía de Tonkin, ali no litoral do Vietnã, declaram oficialmente guerra ao Vietnã do Norte. E entre 1964 e 1975, os Estados Unidos oficialmente vão estar em guerra contra o Vietnã. Os Estados Unidos chegaram a ter 500 mil militares lá no Vietnã. Por incrível que pareça, a quantidade de bombas jogadas pelos Estados Unidos e seus aliados, porque havia também tropas de outros países formando uma coalizão internacional, né? A quantidade de bombas jogadas pelos Estados Unidos e aliados no Vietnã do Norte equivale a mais do que todas as bombas que foram jogadas durante a Segunda Guerra Mundial. É impressionante esse dado, né? O que ocorreu no Vietnã foi um verdadeiro massacre. Ao final do conflito, mais de 3 milhões de vietnamitas haviam sido mortos, né? Então, as perdas civis foram, né, desastrosas.
Regiões inteiras do Vietnã foram destruídas, cidades, aldeias, florestas incendiadas, fora diversos massacres que ocorreram e escandalizaram o mundo. A Guerra do Vietnã foi a primeira guerra acompanhada bem de perto pela imprensa, mais do que qualquer outro conflito até então. Então, jornais, revistas, rádios e TVs acompanhavam em loco, enviando notícias, enviando imagens que estarreciam o mundo. A Guerra do Vietnã, portanto, chocou o planeta e levou a juventude norte-americana, ou pelo menos parte dela, né, a se mobilizar pela paz. Não só nos Estados Unidos, especialmente lá, mas em outros lugares do mundo também. Claro, os Estados Unidos também tiveram perdas. Morreram cerca de 58 mil soldados, fora os mutilados, feridos e traumatizados. Tem uma série de filmes que mostram isso. Mas a destruição que ocorreu no Vietnã foi profunda, muito profunda. Tá? Agora, por que os Estados Unidos estavam em guerra? Por causa da lógica da doutrina Truman. A lógica da doutrina Truman era que os Estados Unidos iriam usar de quaisquer meios para impedir o avanço do socialismo. Em alguns lugares, eles apoiaram golpes de Estado, golpes militares. No Vietnã, isso não deu certo. Então, os Estados Unidos entraram em guerra com o país. O medo dos norte-americanos era o efeito dominó. Se o socialismo triunfasse no Vietnã, outros países podiam também se tornar socialistas. O fato é que os Estados Unidos ficaram oficialmente 11 anos em guerra contra o Vietnã, mas foram derrotados. A população vietnamita lutava pela soberania nacional, na verdade. O vietnamita comum não necessariamente era um adepto da ideologia comunista. Tá? Mas ele era um adepto da soberania nacional, da luta contra o invasor estrangeiro, da luta pela independência plena de sua nação. Ao final de 11 anos, os Estados Unidos abandonam a Guerra do Vietnã. Na prática, os americanos perderam a guerra. O Vietnã vence o conflito, porque impede que os americanos implantassem ali o capitalismo, né? E, em 1976, ocorreu a reunificação vietnamita sob o socialismo. A Guerra do Vietnã foi um momento de grave tensão entre capitalismo e socialismo. Até que, nos anos 70, Estados Unidos e União Soviética, mais uma vez, voltariam a buscar o diálogo. E a Guerra Fria entraria numa nova fase da sua história, da detente ou distensão. Mas isso é assunto para uma outra aula.